Olá, começando mais um Alesp Conecta. Lembrando que o Alesp Conecta é um programa de prestação de serviço para casa, nos ouvindo, nos assistindo. E nesse momento de pandemia, claro, nesses últimos meses, a gente traz para você os diversos setores da sociedade que são impactados nesse momento da Covid-19. E a gente vai falar de um deles, um tema que vem sendo recorrente aqui na Rede Alesp, porque é um tema em voga e que precisa ser discutido, que é a educação nesse momento. A minha convidada de hoje aqui no Alesp Conecta é Rafaela Burti, coordenadora de projetos na Oficina Municipal. Rafaela, bem-vinda ao Alesp Conecta de novo. Olá, Julie. Muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui. Pois é, a Rafa já conhece aqui o nosso programa, ela que é já imbuída nesse mundo da educação nesse momento. Eu te apresentei agora, né, da Oficina Municipal. Para quem não sabe o que é a Oficina Municipal, dá um briefing aí para a gente do que é. Vamos lá. Bem resumidamente, a Oficina Municipal é uma instituição, é uma escola de cidadania e gestão pública, né, que busca capacitar gestores municipais, né, trabalhando junto a prefeituras e principalmente tem uma atuação muito forte em consórcios intermunicipais, né. Então, aqui no estado de São Paulo, a gente já atuou junto a alguns consórcios, né, tem uma atuação bem bacana, tanto para a área da gestão pública, como para a área da educação, enfim, aí dentro de diversos temas. Vocês fazem essa interlocução com as prefeituras, né? E faz só com prefeitura ou faz com instituição também que não seja pública? Só para o pessoal também que está ouvindo a gente entender direitinho, achou interessante, queria entrar em contato. A gente também tem uma parceria com outras instituições, né? Então, a parceria mais forte nesses 18 anos de oficina, esse ano comemoramos 18 anos, é a Fundação Konrad Adenauer, que é uma fundação alemã, né, lá do setor público da Alemanha. E também uma outra parceria bem forte que nós temos aqui é a Fundação Itaú Social, onde a gente tem uma parceria por meio do programa Melhoria da Educação, que também já atuamos em municípios e consórcios. Nesse momento, estamos em Alagoas, no consórcio intermunicipal do sul de Alagoas, né? Então, aqui, essa parceria tem como foco a formação de gestores municipais na área da educação, né? Mas a gente oferece formações para diversas áreas e principalmente ao cidadão comum, né? Democratizar o acesso à educação política. Pois é, Rafa, nesse momento, né, que a gente está falando sobre educação, né, está falando sobre a educação política, enfim, levar ao cidadão também um conhecimento diferente daquele que talvez no dia a dia ele estivesse. Você falou uma palavra que é o tema também do nosso programa, que é educação. A gente sabe que uma das áreas que também tem sido muito impactada nesses últimos meses de pandemia é o setor da educação, né? É a pasta da educação. E no sentido não só que os alunos não estão indo para a aula, né, no presencial, mas também que a gente entende que nesse momento o acesso à aula virtual, à aula real, talvez não esteja presente desses alunos. Estamos falando aí de rede pública, né? A gente põe um pouquinho de lado a rede particular, porque é uma outra realidade, né, Rafaela? Sim, sem dúvida, é uma realidade bem diferente da pública, né? Mas não deixa também de estar sendo prejudicada com a questão da pandemia, né? Com toda essa crise que a gente está vivendo. Em geral, não é regra, claro, mas em geral, as instituições de ensino privadas têm um pouco mais de estrutura para atender os seus alunos durante esse momento, né? As redes públicas, nem tanto. Embora o estado de São Paulo ele já tinha há um bom tempo iniciativas não de ensino remoto, mas de formação de professores, né? Já tinha a escola de formação de professores, que era a EFAP, e nesse momento criou-se o centro de mídias, então foi um processo muito mais rápido que outras redes estaduais e municipais do nosso país.
mas ainda assim há um grande desafio, né? A gente trouxe aqui antes esse democratizar o acesso à educação política. Infelizmente, isso ainda não é possível ser feito na educação pública, especificamente aqui na nossa conversa sobre o estado de São Paulo, porque muitos estudantes não têm acesso ou à internet ou a recursos tecnológicos, né? Um computador, um celular que comporte aplicativo, ou consiga, onde ele consiga trabalhar, né? E às vezes até por televisão, né? O Estado de São Paulo também possibilitou esse método de trazer algumas aulas via televisão. Então muitas famílias têm uma televisão e temos ali às vezes 3 estudantes da rede pública. Então como é que faz para se dividir nesse momento? Quem vai assistir? Aí o pai ou a mãe, ou a tia, ou a avó, o tio, o avô, enfim, quem é o responsável por aqueles menores. Também, às vezes, pode precisar utilizar o aparelho, enfim, são diversas questões que precisam ser analisadas em um detalhe maior, né? Agora, a gente já sabe que de quando foi anunciada a quarentena aqui no estado de São Paulo, em todo o Brasil, né, para que as escolas e os gestores pudessem também tentar equacionar, foi pouco tempo, né? Mas claro que essa questão de democratização de internet, democratização de educação, é uma fala de antes da pandemia também. Você, que já está nessa, acha que vai ter algum tipo de mudança de pensamento e de visão no pós-pandemia? Porque o que está acontecendo agora, talvez tenha que tentar se solucionar agora, o depois teria que mudar. Não sei qual que é a sua visão, você que está dentro aí mesmo disso. Certo, Julie. Realmente vai mudar, né? Não tem como a gente considerar que é o que a gente vem tanto dizendo nos jornais, enfim, ou nas conversas com nossos familiares e amigos. O normal de antes não será um novo normal, né? Vai ser um mundo diferente, né? Então a gente já sabia que a gente tinha essas necessidades e essas deficiências na educação pública e aqui na questão da educação pública paulista, né? Então a gente já sabia que já tinha esses desafios da questão de acesso à internet, acesso a recursos tecnológicos, e aí ampliando, né, um pouco a discussão, a formação de professores mesmo, né, até no nosso outro programa, eu trouxe como exemplo que a gente exige dos professores que eles ensinem, né, eles tragam para os seus estudantes nas suas salas de aula as questões, as habilidades do século XXI. E a gente não forma os nossos professores para o século XXI. Mais uma vez, o Estado de São Paulo, a gente sabe que tem um pouco mais de recurso, já vinha trabalhando mais nessa frente, né? Se eu ainda estou lembrada, quem está à frente dessas questões na Secretaria Estadual é a professora Débora Garófalo, que era da rede municipal e teve uma atuação brilhante, né, por conta dessa iniciativa que ela teve com seus estudantes, né, lá na periferia do Jabaquara, da cidade, para vir para o Estado, pensar isso, né, essa realidade que a maioria dos nossos estudantes vive de periferias e pouco acesso, né, acesso escasso a recursos tecnológicos, financeiros, enfim, uma escassez muito grande, e mesmo assim é possível fazer, né? Então acho que nesse ponto o estado de São Paulo já estava um pouco mais avançado, mas de fato os desafios que a gente já tinha antes da pandemia, eles se agravaram agora, né, com a pandemia, e no retorno, óbvio que não será a mesma coisa, a gente não vai poder agora ignorar essa necessidade, né, de começar a se pensar e se estruturar para talvez um ensino híbrido, né, quantos nossos estudantes têm acesso a isso, quem não tem, nas escolas costumam ter laboratório de informática, então quem não tem isso em casa, poder ter esse acesso dentro, né, da estrutura da escola, é algo que a gente não vai poder ignorar, né, desse impacto que a gente está vivendo. Rafaela, você tocou num ponto muito importante nessa sua fala, né? Além do acesso à educação, para que se tenha esse ensino à distância, o acesso à tecnologia é estritamente necessário, né?
Claro que nesse momento de pandemia as coisas foram muito rápidas e tudo mais, mas talvez, não sei se a palavra tenha faltado uma interlocução com alguma questão tecnológica e de inovação para que esse momento não fosse tão difícil. Como é que você analisa esses dois lados, né? Você tem o lado pedagógico e você tem o lado tecnológico, né? Sim. Bom, como que se deu, né? Assim, as redes não tiveram tempo, obviamente, assim como nós, né, não tivemos tempo do nosso trabalho mesmo se programar, estar pronto, né, para um home office, muito menos as escolas tiveram esse tempo, né, as redes públicas não tiveram esse tempo, foi algo do dia para a noite, ó, daqui 4 dias as aulas estão suspensas e a gente não sabe muito bem o que seguir, porque é algo completamente novo, que a gente nunca passou, né? Então fica o desafio muito grande aí, né, para os gestores que estão à frente das redes públicas municipais e estaduais da educação, lembrando que a gente tem, ou deveria ter, um órgão nos ajudando, orientando essas redes, né, para prosseguir, como se comportar, né, nessa situação, que é o MEC, né, Ministério da Educação, que está um pouco em falta, as coisas estão muito confusas lá. Então, isso acaba trazendo isso para as pontas, né, para as redes estaduais e municipais. Então, realmente, é algo muito confuso, não se teve tempo de se planejar. Mais uma vez, volto aqui a mencionar que o Estado de São Paulo, o município também, né, tanto a rede estadual quanto a municipal, teve uma atuação, assim, uma largada, teve condições de ter uma largada um pouco mais rápida, de se pensar soluções um pouco mais rápido, mas é claro que não é uma questão super simples de se tratar, né, e não vai ter uma solução ótima, afinal, a educação, ela é assim, né, ela não tem uma solução ótima para todos os problemas. Então, a gente fica nessa questão entre o pedagógico e o tecnológico, né? E lembrando que a educação, ela é essencialmente um presencial, né? Desenvolver habilidades. Então, seria positivo que a gente pudesse mesclar, né? Então, um pouco do remoto, um pouco do presencial, porque no mundo que vivemos hoje, ficou muito claro que a gente precisa desenvolver essas habilidades tecnológicas tanto para os estudantes como para os professores também. Então, acho que até que nos saímos bem de início, né, nessa largada complicadíssima de uma hora para outra, mas quando a gente retomar, a gente não pode ignorar isso, né, a gente não pode esquecer desse desafio e trazer como um aprendizado para, espero que não tenhamos outras pandemias, mas para outros desafios de outras ordens que não sejam da área da saúde. E isso que a Rafaela Butti está conversando e falando para a gente nesse começo de programa é justamente o que tem repercutido muito na mídia, né? Até mesmo agora, por esses dias, saiu uma informação dizendo que esse abismo tecnológico virou um entrave justamente para as pessoas. Até em algumas dessas matérias, alguns pais dizendo que pensaram em comprar um computador para ajudar o filho nesse momento, mas que tinha um outro lado. Como é que eu vou comprar um bem agora se a economia está num momento difícil, eu perdi receita, né? Fica, né, latente esse lado dúbio, né? E falando, ainda corroborando com o que a Rafaela falou sobre aqui o estado de São Paulo e o município, né? Os estudantes têm um acesso aí num centro de mídia, também por canal digital, né, para poder ter esse acesso, mas claro que muita coisa é pelo computador e é de um jeito remoto, como até nós estamos fazendo aqui hoje no Alesp Conecta. Claro que a gente depende de internet, que às vezes dá aquela travadinha, aquela falhada, mas está todo mundo nesse momento, né? E quando você fala, né, de coisas a serem pensadas no depois, né, se a gente pode falar que de alguma forma está servindo tudo isso, é para se repensar modelos. Talvez modelos de parcerias para a educação seguir um rumo diferente da que vem seguindo até hoje, modelo de olhar mesmo, não só do gestor público,
mas também de, sei lá, iniciativa privada, em algum momento, em algum modelo, ter uma parceria para desenvolver esse lado tecnológico e de ajuda ao acesso? Com certeza, Julie, muito bem trazido aqui na sua fala, né, essa questão dessa conversa dos setores, né, então é muito saudável que os setores se conversem, o setor público, ele pode e deve contribuir com a educação pública, né, a gente já vê diversas iniciativas nessa linha, inclusive com o governo do estado de São Paulo, com a prefeitura de São Paulo, a gente já vê essa parceria acontecendo muito bem, junto ainda ao terceiro setor, né, que tem sido essencial para auxiliar as redes, promovendo notas técnicas, webinários, algum tipo de formação, né, um pouco mais rápida e também de forma remota. Então, é muito positivo que se tenha esse momento de conversa, e eu acho que isso já vinha sendo feito, e com esse momento se intensificou esse processo, e ele tem que perpetuar, ele tem que continuar no pós-pandemia, né? E uma outra forma também que a gente encontra, e aí falando um pouquinho, né, do trabalho da oficina, ou mesmo do programa Melhoria da Educação, a gente tem visto essa parceria entre municípios, né? Então, o público com o público, no contexto de um consórcio intermunicipal formalmente constituído, 17 municípios do sul de Alagoas conseguem conversar e integrar as suas ações. Então, isso é muito rico. Essa construção tem sido muito rica. 17 redes municipais conversando e trocando ali as suas propostas, né? Até mesmo já surgiu a questão da retomada de aulas, e esse grupo está se planejando, está elaborando um plano, uma diretriz de retomada da região, né? Então, aquela rede municipal não está sozinha, seja ela de 4 escolas ou de 100 escolas, não interessa o tamanho. São 17 municípios juntos, se esforçando e engajados para melhorar toda a educação ali daquela região, né? Então, essa questão é muito importante. O quanto a gente tem que beber da colaboração, seja ela entre setores, ou entre municípios, entre estado, né, entre países. Então, a colaboração, ela é muito bem-vinda e é muito saudável, né, as questões sociais, e principalmente na área da educação. Está previsto na nossa Constituição, né, que a educação, ela é um dever do Estado em parceria com a família, com a sociedade civil. Então, está previsto isso para a gente, e a gente tem que exercitar isso mais que nunca agora, nesse momento. Se tem algo que é uma das coisas que a pandemia vem ensinando para a gente, é que a gente tem que colaborar. Não dá mais, a gente não foi feito para viver cada um no seu quadradinho, a gente foi feito para colaborar, para viver em comunidade. Pois é, a hora que você estava falando isso, eu pensei nessa frase, viver em comunidade, né? É esse momento de compartilhar ideias e compartilhar ações para que o todo vá para frente, né? Não só uma parte dele. E você tocou também em outra questão de retomada. Nós estamos nesse momento de retomada de muitos setores, temos a projeção ali para setembro de se voltar às aulas presenciais, claro, com protocolos a priori, nesse momento, no primeiro momento, 35% dos alunos, claro que até lá, ou durante as próximas semanas, pode ter uma mudança, deixar claro isso, né, que as coisas acontecem de semana a semana, mas como é que você analisa essa volta? E como é que você olha, aproveitando que a gente está na reta final do programa, pelo olhar do aluno, né? A gente falou do sistema, né? Fala do aluno agora. Ótimo. Adoro quando colocam o nome aluno, estudante na conversa de educação, né? É um pouco da minha luta aí, né? Da minha missão de vida, tentar promover, né? Dar voz para esses estudantes por meio dos grêmios estudantis, que é a minha grande paixão, né, que é uma instituição legal, prevista em lei, que a gente tem muito o que avançar ainda. Inclusive, nesse momento, né, agora falando do plano de retomada do governo do estado de São Paulo,
pode-se observar, pelo que foi apresentado pelo secretário Rosselli, até assisti o momento que ele apresentou, é um plano muito cuidadoso, né, feito em parceria com as diversas outras secretarias de saúde, de desenvolvimento econômico, e não poderia ser diferente, né, porque a educação ali isolada não vai conseguir seguir todos os protocolos, é preciso esse trabalho em conjunto. Foi discutido também com outras instituições municipais, como a Undime, a Prefeitura de São Paulo. A gente vê, né, a Prefeitura de São Paulo muito próxima, muito atuante do governo do estado, isso é muito bom. Só enfim, e ainda outras instituições, eu só posso estar enganada, mas ao menos no plano não estava descrito isso, né? Então, eu não consegui observar, perceber uma discussão desse plano envolvendo também os professores, né? Seja aí por meio do sindicato dos professores, que no caso do estado de São Paulo é a POSP, e também, claro, um diálogo com os órgãos representantes da voz dos estudantes. No caso da rede pública paulista, a UPS, né, que é a União Paulista dos Estudantes Secundaristas, ou mesmo ouvir, né, fazer algum tipo de questionário, separar alguma forma de ouvir os estudantes dessa rede, seja por meio dos grêmios estudantis, né, eles são instituições legais, formais, né, dentro da escola, então eles podem e devem ser consultados. Então, acho que o governo do estado teria muito a acrescentar, muito a ganhar, ouvindo, né, esses outros segmentos tão importantes para a retomada das aulas. No final das contas, a educação existe pelos estudantes, né? Todos nós estamos aqui discutindo a educação, a secretaria, a escola, a diretoria de ensino, pelo estudante. E a gente não pode esquecer que, embora tenha um diálogo muito próximo com a Prefeitura de São Paulo, a gente vem observando um crescimento, uma ascensão dos casos confirmados e mortes no interior do estado de São Paulo, né? Então, a retomada tem que ser algo pensado com muito cuidado. O plano está bem bacana, agora tem que se pensar na execução disso, né? Vai ser possível fazer esse tipo de execução? Então, está previsto ali, exemplo, uma sala para pessoas que estejam com sintomas. A gente sabe da realidade da educação paulista. Muitas escolas têm salas superlotadas. Vai existir uma sala separada? A gente vai conseguir fazer a compra, né? Então, aí envolvendo as questões da gestão pública, as compras desses equipamentos. Como isso vai ser feito? A gente sabe que muitas escolas não têm sabão para lavar a mão. Então, a gente vai conseguir executar isso agora? Aumentar a limpeza, a gente precisa aumentar o número de funcionários nas escolas. Como isso vai ser feito? É possível? Eu acho que isso não é para desanimar, mas é algo a se pensar para a gente se programar o quanto antes e, mais uma vez, não deixar de escutar os nossos estudantes que vêm. Eu escutei alguns, né, conversei com alguns nesse meio tempo. Então, a gente observa uma prática de viver em comunidade por parte dos estudantes. Então, eu, aluno, né, aqui da diretoria gremista da escola, sei que alguns alunos estão com dificuldade de acesso à internet. Poxa, eu posso me disponibilizar, deixar o dever de casa, né, enfim, a lição, enfim, aquele material pedagógico na porta do meu colega, né, eu posso tentar ajudar. Então, tem grupos, iniciativas de que quem entende um pouco mais de um tema, um conteúdo, uma matéria, sim, ajuda outros que estão com dificuldade. Então, a gente vem observando isso por iniciativa dos estudantes. Pois é, isso é muito importante, né? Se você não tem esse lado que a gente estava falando tanto da tecnologia, você tem o lado de que um vai ajudar o outro, né? E solidário também nesse sentido, né? De você pensar no outro, se eu tenho essa possibilidade de doar o tempo ou de doar uma ação, né? Por que não nesse momento, né? Rimou, mas é bem isso, né? Os estudantes se organizando para que os impactos, aí vamos dizer, os impactos pedagógicos não sejam tão latentes quanto muita gente já está projetando também com relação a ano letivo e afins. A gente sabe que ano letivo é diferente de o ano corrente, né? O ano letivo, para quem está escutando a gente, são ali 200 e poucos dias que tem que ser contados. Então, até um outro especialista que nós ouvimos aqui no Jornal da Rede Alesp falou que, independentemente disso, pode se contar até um pouco do ano que vem para esse ano letivo, né?
Mas a gente sabe que, por esses motivos todos que nós falamos aqui, porque a gente já está terminando o programa, muitos estudantes talvez não tenham colocado, né, para dentro todo esse ensinamento, né, vamos colocar assim, né, não tem, não por falta de vontade, por questões fora deles mesmo e de vontade, né, então talvez nesse momento, até a reabertura das escolas ali em setembro, precise realmente pensar no aluno, né, Rafa? Sem dúvida, Júlia, sem dúvida, é parte, assim, deveria ser parte orgânica, né, de todas as políticas da secretaria, seja de estado ou do município da educação. Sei que não é fácil, já estive nesses locos, né, já estive no loco do gestor educacional de educação no estado, do gestor educacional do município, sei que não é algo simples de se fazer, mas a gente sabe que a educação não é nada simples, né? Então, a gente precisa parar e ouvir um pouco o nosso principal público, né? O nosso principal cidadão, que nesse caso é o estudante, né? Então, a gente precisa muito de iniciativas muito próximas desses estudantes. E nesse momento, acredito que a forma mais certeira de se fazer isso seja conversando com a sua instituição formal, que são os grêmios, né? Volto mais uma vez a falar deles aqui. Eles estão ali para isso, essa é a missão do Grêmio, né? Ser o ouvido e a boca dos seus colegas. Então, há meios de se fazer isso online. A gente sabe que não é todo mundo que tem acesso à internet, recursos, mas quem tiver já ajuda participando, né? Quem tiver já ajuda. Pois é, essa foi a Rafaela Burti, coordenadora de projetos lá da Oficina Municipal. Rafaela, obrigada de novo pela sua contribuição, de trazer à luz aqui para a gente um pouco sobre essa questão da educação, que muita gente está ouvindo, escutando a gente, sejam eles pais, os responsáveis, os próprios alunos, tem esse ponto de interrogação ainda para 2020. Com certeza, Julie. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, né? E a gente aqui, só para aí fazer uma fala de encerramento, não sei se todos têm noção disso, mas os estudantes do estado de São Paulo, né, significam 32% da população do nosso estado. Então, é um número que não dá para a gente ignorar. E aí, mesclando rede pública e privada e municipal e estadual, tá? Mas os estudantes no estado de São Paulo significam 32% da nossa população. E os profissionais da educação, 1 milhão. Então, a gente precisa analisar isso com muito cuidado. Há muitos profissionais da educação que fazem parte do grupo de risco. Então, é outra coisa a se analisar com muito cuidado, né? Estudantes também do grupo de risco. Como que a gente vai lidar com isso, né? É um pouquinho dessa mensagem, né? De tentar considerar o máximo possível essas pessoas, envolver essas pessoas. Perfeito, a LESP Conecta de hoje vai ficando por aqui. Para rever esse programa com a Rafaela Burti e também toda a nossa programação da Rede Alesp, é só correr lá no YouTube da Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu volto numa próxima, até já!